existe um fator quando a gente vai analisar algum tipo de ação, é que a gente sempre leva para o lado de psicologia do preço. Putz, é muito amplo a gente começar a falar disso aqui agora, Uhum. mas existe um fator de que quando a gente fala sobre psicologia de mercado, fala sobre psicologia de movimento ali dos investidores, digamos assim, porque o que acontece, né? O gráfico ele vai replicar exatamente o que a cabeça do investidor está pensando. Tá. Então, meio que o gráfico ele já tem tudo que você precisa, teoricamente, você já tem tudo que você precisa para entender quais seriam os próximos passos, sem Uhum. considerar notícia, sem considerar macroeconomia, sem considerar microeconomia, ou fatores internos ali da empresa, sem Uhum. considerar esse tipo de conteúdo, é, onde ele deixa algumas marcas que é aquela famosa tendência, né? E para a gente começar a ver um fluxo positivo, a gente precisa de um fator chamado momentum, que é quando você começa a já ter uma certa entrada de um capital de um investidor, onde você começa a já ter uma reprecificação ali do ativo pra uma inversão de movimento de baixa para alta, onde caso você continue dentro de uma tendência, a questão é que você continua dentro da inércia do movimento. Uhum. Então, se você não tem esse ponto de inflexão, essa mudança de padrão ali da tendência do ativo, acaba que a gente não vai ter um movimento de alta. Então, assim, a gente sempre espera começar a apresentar esse movimento de inflexão do preço, para a gente começar a ter ideia do tipo, pô, esse ponto aqui é interessante, se ele começar a romper certo patamar, a gente já vai começar a ter uma entrada de fluxo positivo, a gente já vai ter entrada de alguns investidores, ou até mesmo alguém que estava vendido começa a sair dessas posições entrando no fluxo positivo ali no ativo, e é aquele ponto, né? Como a gente fala sobre liquidez ali das ações de small caps, qualquer fluxo que entre, qualquer investidor grande que entra, ele já vai impulsionar o preço de uma forma impactante. Uhum. Tanto é que algumas das nossas características de análise aqui é a gente também entender qual que é qual que é a liquidez do ativo. Até porque eventualmente pode acontecer de você ter algum movimento, um short squeeze ali na ação, você pode ter um movimento de uma entrada de um investidor muito grande ali, acaba impactando de forma que a gente nem às vezes nem espera. Por exemplo, essas últimas semanas aqui a gente viu os Minas subindo 20%. Assim, de um movimento que a gente, cara, o que aconteceu? Do Da onde nada. veio? Uhum. Então, existem alguns fatores quando a gente fala ali sobre small caps que é muito importante a gente levar em consideração. Mas, indo nesse assunto de virada de mercado, a gente precisa ter aquele cheirinho, né? Aquele Uhum. cheirinho de, pô, tem alguém entrando aqui, tem alguém mexendo aqui de forma diferente, ou estão Tá. parando de vender. Só o fator da galera parar de sair do ativo já é muito importante pra gente quando a gente fala de small caps. Porque qualquer mudança ali no fluxo, como o Rui bem comentou, vai dar uma explosão ali no ativo. E nesse momento que a gente está passando de mercado, até Uhum. voltando para um pouco do lado de estatística, existem alguns conceitos de rotation de mercado, que é quando o investidor sai das blue chips e começam a vasculhar ali aquele limbo, daquele buraco negro ali do mercado, onde você começa a ver algumas ações que é o que eu falei. Cirela, por exemplo, que tá dentro do small cap, só que é uma puta de uma empresa. Acabou saindo recentemente, né, estava no Ibov, acho que na Aham. última carteira inclusive, Não, né? o que saiu foi o recibo Foi o da distribuição de dividendos no ano passado, que eles usaram tá. um Tá. recibo para, enfim, coisas mais Ver mais. contábeis, mas Aham. Siri 3 continuou. Continua? É, Ah, sim. tá, beleza, não. My bad aqui, eu que me confundi então. Não, sem problema. Confundiu muita gente. O Também. Rodolfo também. Ah, ó, se o Rodolfo ficou gente, que dirá eu. Pode Então, falar, Marcos. então tem essa mudança de fluxo, assim, de rotation, e quando a gente fala sobre fluxo estrangeiro entrando no país, é que é muito engraçado, porque qualquer centavo que entra de fluxo estrangeiro, ele é muito forte pra gente. Porque quando você pega as posições de investidores internacionais, a posição aqui no Brasil ela ainda é muito, muito pequena, peanuts. Né? E quando Uhum. você começa a identificar onde eles estão posicionados, é realmente nessas blue chips. Né? Eles apertam um botão, vai para o ETF ETF dispara todas as ordens e você já tem toda a sua carteira posicionada teoricamente nas melhores ações do Brasil. Só que você acaba chegando no momento onde você, no nosso lado técnico, né, você começa já a identificar um ativo já sobrecomprado, um ativo que já subiu 40%, um ativo que eventualmente você já está na máxima histórica. E não é tão interessante para a gente só comprar na máxima histórica. Eu não estou falando que a gente não deveria comprar na máxima Uhum. histórica, mas em alguns momentos é importante você também ter um gatilho, um preço ideal para você entrar, não somente na máxima histórica. Perfeito. Então,
quando você começa a olhar de uma ótica mais ampla, assim, você começa a ver Itaú na máxima histórica, você começa a ver Petro na máxima histórica, você começa a ver muitos ativos muito fortes, onde você começa a falar, meu, será que eu ainda tenho um target aqui pra eu conseguir? Será que eu tenho mais um cheiro ali pra eu tirar? Eventualmente você não vai ter, Uhum. mas e eventualmente você pode ter. Mas você começa já a colocar algumas dúvidas na cabeça, uma incógnita na cabeça do tipo, cara, será que eu não vou buscar alguma que tá mais barata? Uhum. E quando esse fluxo começa a entrar, esse rotation começa a acontecer no mercado, para ativos com baixa liquidez, ele acaba tendo uma explosão muito grande. Tá. Então, é sempre muito importante você ter esse pezinho ali posicionado para você não ficar com aquele sentimento do famoso FOMO, né? É. Do Fear of Missing Out, né? Então, é muito importante você. E assim, não é somente para sua carteira, não é somente para os seus investimentos, mas é muito importante para o seu ego também. Porque você acaba Sim, ficando sim, muito sim. para trás, você vê seus amigos ganhando dinheiro, você vê investidores ganhando, você fala, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Aí você começa já a comprar em preço errado. Então, é sempre, eu falo assim, às vezes pro ego é muito importante, entendeu? Você Aham. pode até não ganhar tanto dinheiro porque Dinheiro. você não tá tão grande posicionado. Uhum. Mas é muito importante para você ter alguma coisa ali, é muito importante você ter uma posição, pode ser pequena, mas é sempre Uhum. interessante. E assim, é importante você também aumentar essas posições gradativamente. Nesses momentos de mercado, quando a gente vê tudo muito no limbo, muito no chão, você posicionar uma grande parcela da sua carteira, ela não é tão interessante. Então eu sempre falo para dividir sei lá, em 3 vezes a sua mão, compra uma parte, compra um terço ali da sua mão, ele começou a andar um pouquinho, você compra mais um pouco ali da sua carteira, e depois você chega num posicionamento ideal. Obviamente que é importante você ficar, você olhar muito bem os preços, de qual forma que eles estão reagindo, para você também não ficar comprando ativo muito caro, mas é sempre muito importante você dividindo essa mão, essa parcela dos seus investimentos ali nesse setor. Obviamente que, eventualmente, você vai ter você vai ter que ter uma realocação, até pelo fato de estar subindo 50%, você já vai ter uma grande parcela da sua carteira ali dentro, mas é Uhum. sempre muito importante você identificar qual que é o momento exato, por isso que a gente utiliza muito a análise técnica. A Tá, análise legal. técnica, ela vai te dar o gatilho para você comprar, vai te Uhum. dar um alvo para você comprar, se ela tá caro, se ela tá barato, se ela subiu com uma grande expressividade, que é onde a gente começa a identificar via indicador técnico. Então é muito importante você ter esse lado técnico ali, também visual em cima do preço do ativo, para você também não ficar comprando coisas que já estão muito caras, que já passaram o fluxo, já não tem mais esse movimento entrando no ativo.